Livro Alma nos Animais, de Ernesto Bozano. A ligação especial entre o homem e o animal. Capítulo 4. Quarta categoria. Visões de espíritos ocorridas sem coincidência telepática e percebidas por homens e por animais. Relativamente frequentes, os fatos pertencentes a esta categoria têm uma importância teórica, uma vez que apresentam o valor de casos de identificação espiritual. De início transcreverei resumidamente 2 episódios antigos. Caso 48. Visual. Em seu livro sobre a vidente de Prevorst, o Dr. Justinus Kerner fala de uma aparição que a vidente percebia a miúde junto a ela durante mais de um ano. Ele observa, a esse respeito, que cada vez que a vidente anunciava a presença da aparição, um cão labrador, que pertencia à família, se comportava de uma maneira que permitia supor que ele também ia rapidamente perto de uma das pessoas presentes, como se quisesse proteção, latindo de forma lamentável. A partir do dia em que ele viu a aparição pela primeira vez, não quis mais ficar sozinho durante a noite. Caso 49. Visual auditivo. Sob o título de Apparitions Reales de uma Fêmea Pressa à Morte, Chenites, 1804, o Dr. Oetzel publicou um livro que produziu boa impressão em seu tempo. Ele conta que numa noite, semanas depois da morte de sua esposa, ele estava em seu quarto quando sentiu subitamente ao redor dele um vento tempestuoso, embora as portas e as janelas estivessem fechadas. A luz tinha se apagado, enquanto uma das meias portas da alcova se abriu. Apesar da luz fraca que reinava no quarto, Oetzel tinha percebido o vulto de sua mulher, que lhe disse com uma voz fraca: "Charles, sou imortal, nós nos reveremos." A aparição se repetiu uma segunda vez, e nesta última circunstância o cão do Dr. Oetzel tinha girado ao redor do local onde se encontrava a aparição, balançando alegremente o rabo. Neste caso, igualmente, é preciso considerar a atitude do cão, o qual parecia ter de fato percebido uma forma parecida com a de sua dona. Apesar disto, tendo em vista que nos 2 casos que acabo de citar os primeiros a terem alucinação foram respectivamente a vidente e o Dr. Oetzel, podemos sustentar a hipótese segundo a qual os 2 percipientes tinham, em seguida, servido de agentes, transmitindo aos animais uma forma alucinatória originada em seus cérebros. De todo modo, esta hipótese não invalida a importância dos fatos em questão, a nosso ver, já que esta solução do problema provaria também, de maneira categórica, que fenômenos de transmissão telepática entre o homem e o animal realmente acontecem, o que constitui o objetivo essencial desta classificação. Ora, uma vez este fato reconhecido para as formas alucinatórias do tipo em questão, não seria mais lógico recusar em reconhecê-lo para as formas de telepatia verídica ou para outra modalidade qualquer de percepções psíquicas no interior das quais existe sempre uma forma mais ou menos disfarçada de transmissão telepática. Dito isto, é importante lembrar que a hipótese a que nos referimos consegue unicamente explicar os casos nos quais a visão alucinatória foi percebida anteriormente pelo homem, e não aqueles em que a anterioridade pertence certamente aos animais. Relembro, finalmente, que a hipótese em questão, embora livremente explorada por inúmeros estudiosos da área dos estudos metapsíquicos, está longe de ser fundamentada, ao contrário, ela constitui um enorme erro, visto que, exceto raras exceções que confirmam a regra, não conhecemos nenhum exemplo de alucinação coletiva entre criaturas humanas que retirem sua origem de um influxo contagioso de transmissão telepática do pensamento. Sei bem que, nos tratados de patologia mental, encontramos um grande número de casos de alucinação coletiva, principalmente nas multidões,
por contágio místico, mas tudo isto acontece exclusivamente por sugestão verbal, e nunca por transmissão telepática do pensamento, o que significa dizer que um abismo existe entre os dois tipos de fatos. Consequentemente, é preciso destacar que, inclusive nas experiências hipnóticas em que existe entre o hipnotizador e o sujeito uma relação psíquica firmemente estabelecida, é bastante raro que o hipnotizador consiga provocar à distância, no sujeito, formas alucinatórias com a ajuda da transmissão telepática de pensamento, enquanto que ele obtém isso por meio de uma sugestão verbal. A importância teórica dessas observações não escapará a ninguém. Estou certo de que, se os pesquisadores se aprofundassem nesse campo das ciências metapsíquicas, eles se dariam conta disso. Entre os pesquisadores modernos, somente o professor Charles Richet reconhece o absurdo em se explicar, a partir da transmissão telepática de pensamento, os casos de visões ou percepções paranormais de ordem coletiva, o que deve ser assinalado a seu favor. Caso 50. Visual. O caso seguinte foi comunicado à Society for Psychical Research por Alexandre Aksakoff, e o extraio dos Proceedings of TSPR, volume 10, página 328. Nota tomada do relato da Sra. T., outubro de 1891. Em 187, a Sra. T. encontrava-se certo dia na casa de seus vizinhos de campo, o Sr. e a Sra. B., em P., propriedade deles, Condado de Tuer. A conversa girava em torno de um estranho acontecimento trágico que se passou na família dos T., e que culminou no suicídio de um dos parentes da Sra. T. Num piscar de olhos, ela o viu aparecer no quarto ao lado do salão onde estavam e cuja porta estava aberta. No mesmo momento, o cão da anfitriã, que estava deitado aos seus pés, se levantou e começou a latir furiosamente na direção da porta. O senhor e a senhora B. nada viram, pois estavam de costas para a porta, e a senhora T. não lhes disse nada sobre o que tinha visto. Confirmação do relato em uma carta da testemunha, senhora B., 15 de outubro de 1891. Era o ano de 1879, em nossa propriedade, Condado de Tuer. Éramos três. A senhora T., nossa vizinha, que tinha vindo nos visitar, meu marido e eu, estávamos na salinha de nossa casa de campo, não muito longe de uma porta que dava para o meu quarto de dormir, iluminado por uma grande janela. A senhora T. estava sentada em um sofá, diante da porta, eu estava sentada junto dela em um banquinho, também de frente para a porta, mas meu marido estava num canto, de modo que ele não via aquela porta. Aos meus pés estava deitado meu cão Beppo, com a cabeça virada para a saída. Falávamos do acontecimento que tinha acabado de ocorrer com a família dos T., em que a mulher, levada pela paixão, abandonou seus filhos e seu marido, e que este, desesperado, estourou os miolos. Meu marido acusava a mulher, a senhora T. acusava o marido, de quem ela sempre gostou bastante, no entanto, neste caso, ela não o isentava da culpa. De repente, ela se calou e o cão, levantando a cabeça novamente, pôs-se a ganir e que se precipitar até a porta do quarto, estava com o pelo todo eriçado. O animal escapou de minhas mãos como que para atacar alguém. Tinha bastante dificuldade em segurá-lo, meu marido quis bater nele e eu o defendi. Ele e o nada vimos, exceto a cólera do meu cão. A senhora T. calou-se quando o animal se acalmou. Ela nos pediu para irmos à sala, onde estava seu marido. Logo após o senhor e a senhora T. irem embora, e só mais tarde, quando fui visitar a propriedade deles,
A senhora T disse que tinha visto, na frente da porta do meu quarto, o fantasma daquele que ela acusava, vestido de branco e com uma expressão de desespero em seus movimentos, como que revoltado porque ela o tinha acusado. Seu cachorro Beppo viu a mesma coisa, ela me disse, estava furioso e queria se jogar em cima daquela aparição. Eu bem que tinha visto a ira de Beppo, mas não vi a aparição. N.B. Neste episódio, mais uma vez, a reação agressiva do cão, latindo furiosamente e desejando se jogar em cima de alguém na direção da porta, onde a senhora T percebe, ao mesmo tempo, a aparição do defunto que ela tinha acusado, leva a admitir que o animal pôde ver a aparição. De fato, os cães agem assim unicamente contra intrusos que eles desconhecem. E, neste caso, não menos que em outros, a visão, por ter sido simultânea, permitir-nos e oferecer a possível hipótese de uma forma alucinatória que teria surgido no cérebro da senhora T e que teria sido transmitida simultaneamente ao cão, mas me parece que as explicações fornecidas anteriormente por mim são suficientes para excluir essa hipótese gratuita, o que equivale a reconhecer o aspecto verídico do caso da aparição de um morto criticado pela senhora T. Caso 51. Visual auditivo coletivo. Eu retiro a passagem seguinte de um outro relato bastante notável de Alexandre Aksakoff, publicado nos Proceedings of T.S.P.R., volume 10, páginas 387 a 391. Acrescentarei, para melhor compreensão do acontecimento, que o caso aqui transcrito se refere à história das aparições reiteradas de uma moça chamada Paladia, morta aos 15 anos. O relator, Sr. E. Mantich, foi também, no referido caso, o principal percipiente. Em 1885, estava eu na casa de meus pais, numa propriedade de campo no condado de Poltava. Uma senhora de nossas relações tinha vindo passar alguns dias em nossa casa com seus 2 filhos. Algum tempo depois da chegada deles, como eu me levantava cedinho, vi Paladia, eu dormia numa ala separada onde ficava sozinho. Ela estava diante de mim, distante uns 5 passos mais ou menos, e me olhava com um sorriso alegre. Tendo se aproximado de mim, ela me disse 2 frases rápidas. Eu vi, sorrindo, desapareceu. O que significavam suas palavras eu não pude compreender. Em meu quarto dormia junto comigo meu setter. Assim que percebeu Paladia, meu cão se eriçou e, uivando, pulou em minha cama, apertando-se contra o meu corpo, ele olhava na direção em que eu via Paladia. O cão não latia, enquanto que normalmente ele não deixava ninguém entrar no quarto sem latir ou rosnar. E todas as vezes que ele via Paladia, protegia-se perto de mim, como que procurando um refúgio. Quando Paladia evolou-se, ou fugiu voando, desci na casa e não disse nada a ninguém sobre aquele incidente. No mesmo dia, à noite, a filha mais velha da senhora que estava em nossa casa me contou um fato estranho que tinha lhe acontecido de manhã. Assim que acordei, senti como se houvesse alguém na cabeceira de minha cama e ouvi distintamente uma voz me dizendo: "Não tenha medo, sou bondosa e gentil." Eu me virei, mas nada vi. Minha mãe e minha irmã dormiam tranquilamente. Aquilo me espantou, pois nada parecido tinha me acontecido antes. A isso, respondi que muitas coisas inexplicáveis acontecem conosco, mas não lhe disse nada sobre o que tinha visto de manhã. Somente um ano depois, quando já era seu noivo, contei-lhe sobre a aparição e as palavras de Paladia no mesmo dia. Não seria ela que teria vindo vê-la também? Devo acrescentar que, naquela ocasião, era a primeira vez que vi aquela senhorita e não pensava de forma alguma que ia me casar com ela. A senhora Mantich confirma-se o relato. 5 de maio de 1891.
Lembro-me muito bem de que no dia 10 de julho de 1885, quando estávamos visitando os pais de Manchich, tinha me levantado cedinho, pois estava combinado, entre minha irmã e eu, que faríamos um passeio matinal. Ao me levantar da cama, vi que mamãe e minha irmã dormiam e, naquele momento, senti como se alguém estivesse à minha cabeceira. Virando-me um pouco, pois temi olhar demais, não vi ninguém. Ao me deitar novamente, ouvi imediatamente atrás, por cima de minha cabeça, uma voz de mulher me dizendo com meiguice, mas nitidamente: "Não tenhas medo, sou bondosa e gentil", e mais uma frase que esqueci naquele mesmo instante. Imediatamente depois, vesti-me e fui passear. O estranho é que aquelas palavras não me assustaram de forma alguma. Neste relato, a melhor demonstração de que o cão teve a mesma visão que seu dono é fornecida pelo pavor que ele sentia diante da manifestação. O Sr. Manchich disse que o cão, trêmulo, pulou em sua cama com o pelo eriçado e, gemendo, encolheu-se contra seu corpo, olhando espantado na direção em que seu dono via Paladia. Ele acrescenta que o animal tinha o costume de rosnar e latir contra quem quer que fosse. Ora, o terror insólito experimentado pelo cão mostra de maneira incontestável que, não somente ele via o fantasma de Paladia, mas também que ele compreendia instintivamente que não estava diante de uma pessoa viva. Se assim não o fosse, ele teria recebido a intrusa rosnando e ameaçando-a. Sob uma outra perspectiva, que não é a que tratamos neste livro, lembro que o relato de onde retirei este episódio que acabamos de ler constitui excelente exemplo de identificação espiritual onde o fantasma de Paladia, que tinha sido, quando viva, ligada ao juiz Manchich por laços afetivos, fornece inúmeras e admiráveis provas em relação à presença espiritual daquela personalidade. Caso 52. Visual, com anterioridade do animal em relação ao homem. Este episódio faz parte de um interessante relato transmitido pelo professor Alexander, da Universidade do Rio de Janeiro, a Friedrich Miers, e trata do fenômeno psíquico do qual o próprio autor foi testemunha. Numa noite em que fazia muito calor, nós estávamos sentados na varanda e o latido lento e monótono de um cão, preso do lado de fora, despertou nossa atenção. Nós o encontramos olhando no ar alguma coisa que nem eu nem o Sr. Davis pudemos perceber. No entanto, as meninas declararam que viam uma forma espiritual bastante conhecida e que estava diante do cão, cujo latido realmente expressava um grande desespero. Mais tarde, quando a família morava na casa de baixo, a filha mais nova, ainda um bebê naquela época, chamou a atenção de seu pai de que alguém estava diante da porta. Um homem. Um homem. Ela dizia, mas, para outros olhos que não fossem os seus, nenhum homem era visível. E, finalmente, antes que ela pudesse conseguir fazer com que víssemos o que, para ela, era tão evidente, sua expressão tornou-se imensamente espantada, e ela articulou seu tudo desapareceu. Costumeiro, que, em sua linguagem infantil, significava que alguma coisa tinha desaparecido, Proceedings of T.S.P.R., volume 7, página 183. Como se observa, os latidos de terror emitidos pelo cão mostram bem que ele percebia algo de anormal. A circunstância, teoricamente importante, de que aquilo tenha acontecido antes que as duas meninas tivessem visto o fantasma de um de seus familiares na direção em que o animal rosnava exclui definitivamente a hipótese, que deseja explicar as manifestações em questão, segundo a qual um fenômeno de transmissão telepática de formas alucinatórias seria criado pela mente das pessoas presentes e emitido aos animais. Caso 53. Visual, com anterioridade do animal em relação ao homem. Eu o extraio dos Proceedings of T.S.P.R., volume 10, página 327.
O Sr. H.S.I., que não desejou que seu nome fosse publicado, escreve a esse respeito. 8 de agosto de 1892. Em 1874, quando tinha 18 anos, estava na casa de meu pai, numa manhã. Tinha me levantado por volta das 5 horas a fim de acender o fogo e preparar o chá. Um cão grande da raça Bull Terrier, que tinha o costume de me acompanhar por toda parte, encontrava-se ao meu lado, enquanto eu me ocupava do fogo. Num certo momento, ouvi-o emitindo um rosnado surdo e o vi olhando na direção da porta. Virei-me para aquele lado e, para meu grande espanto, percebi uma figura humana alta e assustadora, cujos olhos flamejantes se dirigiam para mim. Soltei um grito de alarme e caí sentado no chão. Meu pai e meus irmãos correram imediatamente, pensando que ladrões tinham invadido a casa. Eu lhes contei o que tinha visto, eles julgaram que a visão não tinha outra origem a não ser minha imaginação afetada após uma doença recente. Mas então por que o cachorro teria também percebido alguma coisa? O animal em questão via às vezes coisas que eram invisíveis para mim, ele se jogava nelas fazendo gestos de quem morde o ar, e me olhava em seguida de um jeito como se quisesse me dizer: "Você não viu nada?" Neste caso, como no que o antecede, o relator percipiente, que naquele momento estava ocupado acendendo fogo, operação pouco propícia a criar alucinações, tinha-se virado e visto o fantasma porque seu cachorro começou a rosnar de maneira ameaçadora. Assim sendo, é difícil duvidar que tenha existido uma aparição objetiva na direção em que o animal rosnava. Por outro lado, há duas circunstâncias a considerar. Que o animal foi o primeiro a mostrar a aparição e que ele a recebeu como os cães têm o costume de receber os intrusos. Ambas afastam toda e qualquer contestação acerca do fato de que o animal não tenha notado o mesmo fantasma humano percebido pouco tempo depois pelo dono. Caso 54. Visual coletivo. Fato contido em Phantasms of the Living, volume 2, página 197. O caso que vou narrar e aqueles que se seguirão são relacionados às localidades assombradas, eles pertenceriam, consequentemente, à sexta categoria desta classificação, todavia, tendo em vista que nas localidades em questão não aconteceram outros fenômenos a não ser as aparições de um ser humano, pareceu-me oportuno inseri-los na presente categoria. 2 de março de 1884. Em 1875, minha irmã e eu, tínhamos então 13 anos, voltávamos para nossa casa de carruagem, num dia de verão, por volta das 4 horas da tarde, quando, de repente, vimos, flutuando sobre uma cerca, uma forma de mulher que deslizava sem barulho através da estrada. Essa forma era branca, em posição oblíqua e a alguns metros do chão. O cavalo tinha parado subitamente e tremia tanto de pavor que não tínhamos qualquer domínio sobre ele. Eu exclamava a mim mesma, olhando para minha irmã: "Você está vendo isso?" Ela me respondeu que sim e fez a mesma pergunta ao rapaz que estava no veículo. Aquela forma atravessou a cerca, a estrada e passou por cima de um pasto, em seguida, nós a perdemos de vista em meio a uma plantação. Acho que a vimos durante 2 minutos. Ela jamais tocava o chão, mas flutuava sempre a uma pequena distância dele. Ao chegar à casa, contamos a nossa mãe o que vimos. Tínhamos certeza de que não era um engano, nem ilusão dos sentidos, nem um andarilho, nem qualquer coisa do gênero. Nunca vi algo parecido, nunca tive uma visão assim nem antes nem depois. Nós 3 gozávamos de boa saúde, era um dia de sol, e ninguém tinha nos sugerido a ideia de uma aparição antes da passagem daquela. Mais tarde, soubemos que aquela era uma estrada assombrada, e vários habitantes daquela região tinham visto uma aparição por ali.
Sidney Montgomery e Violette Montgomery. Essa aparição foi vista, simultaneamente, por 3 pessoas e por um cavalo que tinha parado de repente. O cavalo ficou tão trêmulo e tão assustado que ficou insensível aos comandos do cocheiro. Não acredito que ainda seja necessário insistir no fato de que em circunstâncias análogas àquelas que expus sucessivamente seria absurdo duvidar da suposição de que os animais percebem realmente as mesmas visões que os homens. Não ignoro que, do ponto de vista estritamente científico, não temos, em circunstâncias como essas, a prova absoluta necessária para sustentar a hipótese em questão. Não ignoro isto de forma alguma. Mas lembrarei que esta objeção não tem nenhum valor absoluto e que, ao contrário, ela se transforma em sofisma diante da acumulação imponente de provas relativas. Lembro que o fantasma percebido tinha sido visto por várias pessoas na mesma localidade, enquanto que as 3 pessoas que estavam no veículo ignoravam isso, o que permite excluir por completo a hipótese da tensão expectante. Assim sendo, não nos resta mais nada a não ser reconhecer a natureza relativamente objetiva do fantasma, o qual pertence à classe das assombrações. Caso 55. Visual, com anterioridade do animal em relação ao homem. Eu o encontro no Phantasms of the Living. O nome da mulher que contou este fato não foi mencionado, porém, ele é conhecido pelos membros do Conselho Diretivo da Society for Psychical Research. A senhorita K. escreveu. Era uma noite de inverno de 1892, encontrava-me em meu quarto, sentada ao lado do fogo, completamente concentrada em acariciar minha gatinha preferida. Ela estava encolhida em meus joelhos, com uma atitude quase sonhadora, com os olhos meio fechados, como que adormecida. Apesar de não haver luz no quarto, os reflexos do fogo iluminavam todos os objetos. O cômodo onde estávamos tinha 2 portas e uma delas dava para um aposento temporariamente fechado. A outra, localizada em frente da primeira, abria-se para um corredor. Minha mãe tinha nos deixado há alguns minutos e a poltrona, confortável e antiga, com um encosto bem alto, onde ela estava sentada encontrava-se vazia do outro lado da chaminé. Minha gatinha, que estava com a cabeça apoiada em meus braços, parecia cada vez mais sonolenta e eu quis me deitar. De repente, dei-me conta de que alguma coisa inesperada tinha perturbado a tranquilidade de minha gatinha. Ela parou bruscamente de ressonar e apresentou sinais visíveis de inquietação crescente. Estava debruçada sobre ela, esforçando-me para acalmá-la com minhas carícias, quando, de repente, ela ficou sobre as 4 patas e começou a respirar profundamente, arqueando as costas e o rabo, com uma atitude de desafio e de terror. Esta maneira de agir me fez erguer a cabeça e percebi com espanto um rostinho feio, enrugado, de uma megera velha, que ocupava a poltrona de minha mãe. Ela apoiava as mãos sobre os joelhos e inclinava o corpo, de modo a trazer seu rosto em minha direção. Os olhos penetrantes, brilhantes e malvados, fichavam-se em mim, imóveis, parecia-me que era o diabo me olhando. Suas vestes e o conjunto de seu aspecto pareciam os de uma mulher da burguesia francesa, mas não me preocupava com isso, pois seus olhos de pupilas estranhamente dilatadas e com uma expressão demasiado má absorviam completamente minha atenção. Teria desejado gritar com todas as minhas forças, mas aqueles olhos maléficos me fascinavam e prendiam minha respiração. Não podia desviar o olhar e ainda menos me levantar. Enquanto isso, tratava de segurar minha gata, mas ela parecia não querer ficar ali. Após alguns esforços desesperados, ela conseguiu se liberar, saltando nas cadeiras, nas mesas e em tudo aquilo que ela podia encontrar em sua frente. Ela se lançou várias vezes e com tamanha violência contra os vãos da porta que dava para o aposento fechado.
Em seguida, virando-se para outra porta, ela recomeçou a se atirar com uma ira ainda maior. Meu terror tinha então aumentado. Ora eu olhava aquela megera cujos olhos maléficos continuavam a se fixar em mim, ora eu seguia com os olhos minha gata, que se tornava cada vez mais frenética. Finalmente, o desespero lamentável do animal tinha se transformado em furor, isso restituiu meu fôlego e comecei a gritar com todas as minhas forças. Mamãe veio me socorrer rapidamente. Assim que abriu a porta, a gata pulou literalmente em sua cabeça, e durante meia hora ela continuou correndo pelas escadas de cima a baixo, como se alguém a perseguisse. Eu me virei para mostrar à minha mãe a causa de meu desespero. Tudo tinha desaparecido. Em circunstâncias como esta, é bastante difícil ter a noção do tempo, todavia, imagino que a aparição tenha persistido durante 4 ou 5 minutos. Soubemos em seguida que aquela casa tinha antigamente pertencido a uma mulher que tinha se enforcado naquele mesmo quarto. Senhorita K. O general K., irmão da percipiente, confirma o relato acima. Para mais informações a esse respeito, remeto o leitor ao jornal OFT-SPR, volume 3, páginas 268 a 271. Este caso é incontestavelmente curioso, quer por si mesmo, uma vez que se trata de um fenômeno de assombração relacionado ao suicídio de uma anciã que tinha acontecido naquele mesmo quarto, quer por causa do paroxismo de terror verdadeiramente excepcional da pobre gata ao ver o fantasma repugnante que tinha de repente surgido em sua frente. Digo fantasma simplesmente, sem saber que outra coisa poderíamos imaginar para explicar o espanto extraordinário que tinha invadido a gata, espanto esse que nem sequer diminuiu após o desaparecimento da causa que o tinha provocado. Podemos acrescentar que, também neste caso, a percipiente ignorava o drama que tinha acontecido naquele quarto, mesmo se a gata não tivesse sido a primeira percipiente, a senhorita K não poderia se estimular no sentido de provocar em si mesma uma alucinação relacionada a um drama que ela ignorava. Resulta daí que este relato constitui um exemplo autêntico, bastante interessante, de um caso de assombração com identificação de um fantasma. Caso 56. Visual coletivo. Eu o extraio dos Anales de Ciências Psíquicas, 1907, páginas 67 a 72, e 1911, página 161. Ele se refere às famosas experiências clássicas do professor Oshorowicz com a médium senhorita Stanislawa Tomczyk. No seu relatório de 16 de janeiro de 1909, ele conta: na maioria das sessões anteriores, fizeram parte, na qualidade de testemunhos sem voz consultável, meus 2 cachorros, um grande terra nova e um pequeno cão fraudiqueiro de raça cruzada. Por terem sido bem educados, eles não me incomodavam nunca e deitavam-se tranquilamente no chão perto de uma poltrona, longe uns 5 metros do divã onde fazíamos a maior parte das experiências. No momento em que a sonâmbula declarou que a pequena Stasia acabava de sentar-se à poltrona, o cãozinho, deitado na frente dela, se pôs a rosnar. Viro-me e vejo o cão fichando seu olhar na poltrona. O Terra Nova dormia e não prestava atenção. Aliás, ele não podia ver a poltrona. Mas o cachorrinho rosnou 3 vezes, levantando apenas a cabeça sem se mover. Ele se acalmou somente quando a sonâmbula declarou que a pequena não estava mais ali. Um pouco depois, no relatório da sessão de 19 de janeiro de 1909, página 72, o professor Oshorowicz relata este incidente em que uma gata é a protagonista. O começo da materialização do espírito parece se confirmar pela atitude de uma gata branca que se encontrava na copa. Ela fixa com um espanto visível o lugar,
Sob a mesa, onde devia estar a pequena Stasia, inúmeras vezes ela desvia seu olhar para aquele lado, em seguida, ela se protege assustada e se mete num canto, atitude que não tomava nunca. No relatório de 17 de outubro de 1911, Annales, 1911, página 161, encontramos um terceiro acontecimento do mesmo tipo, cujo protagonista é uma cachorra São Bernardo. Eis o que diz o professor Oshorowicz. Estou sentado à minha mesa de trabalho, a senhorita Tonzik está na minha frente e nós conversamos. De repente, minha jovem cachorra da raça São Bernardo, que estava deitada sob a mesa aos meus pés, se levanta e começa a rosnar, olhando para um canto do sofá que se encontra atrás de mim. Ela avança lentamente como que assustada e se põe a latir, sempre fechando os olhos no mesmo ponto, onde não havia nada. A senhorita Tonzik teve naquele momento um calafrio, que ela atribuiu à atitude incompreensível da cachorra. Ela estaria vendo alguma coisa? É sem dúvida a pequena Stasia, eu digo brincando, que veio nos encontrar. Peguemos a mesa girante. A senhorita Tonzik põe sua mão ali e aguardamos. A pequena mesa se aproxima de mim como que para me cumprimentar com alegria. É você mesma, Stasia? Sim, respondeu a mesa. Em seguida, decido fazer uma primeira sessão 2 dias depois. A pequena Stasia se manifesta, mas ela se materializa tão pouco que a sonâmbula mal a percebe, enquanto que a cachorra não a vê de forma alguma. Os episódios que acabamos de transcrever, em que 3 animais tinham visto o fantasma enquanto que a própria médium só pôde conseguir vê-lo em condições de sonambulismo, levar-nos-ia a constatar que os animais superiores não somente compartilham com o homem a posse de faculdades paranormais subconscientes, mas também são aptos a exercê-las quase sem dificuldades. Sem excluir essa possibilidade, é preciso, entretanto, lembrar que nos casos de manifestações telepáticas, trata-se efetivamente do exercício de uma faculdade paranormal subconsciente transmitida pelo eu integral ou espiritual do agente e percebida pelo eu integral ou espiritual do percipiente, o qual a transfere ao seu eu inconsciente ou encarnado na forma de projeção verídico-alucinatória. Única forma acessível a uma personalidade dessa natureza. Porém, nos casos das experiências que acabamos de citar, poderíamos também explicar os fatos sem sair do exercício da visão terrestre, já que, nestes casos, o fantasma da pequena Stasia conseguia se materializar de maneira mais ou menos vaga, de modo que conseguiram fotografá-lo. Para explicar estes fatos, bastaria, portanto, supor que as pupilas daqueles animais eram sensíveis aos raios ultravioleta, como uma chapa fotográfica, e que, por isso, eles conseguiram perceber com seus olhos corporais aquilo que permanece invisível aos olhos humanos. Caso 57. Visual coletivo, com percepções diferentes. Este fato se encontra nos Anales de Ciências Psíquicas, 1911, página 55. O Sr. M. G. Llewellyn, um conhecido escritor inglês, começa prevenindo os leitores de que ele não é espírita e de que nada conhece sobre espiritismo. Até então ele nunca tinha assistido a sessões mediúnicas nem tinha lido livros ou revistas que tratassem desses assuntos. Unicamente, diferentes pessoas garantiram-lhe que ele é um sensitivo. Após estas premissas, ele continua. Numa noite, da qual jamais esquecerei, encontrava-me em meu estado normal de saúde, bastante calmo, e tinha jantado como de costume. Estava deitado há pouco tempo e me encontrava num estado tranquilo de sonolência. O quarto estava mergulhado na mais pacata escuridão, pois eu tinha apagado a luz elétrica e tinha fechado as amplas e espessas cortinas que cobriam 2 grandes janelas.
Meu gatinho, que sempre dormia em minha cama, lá estava como de costume e repousava sossegadamente. Enquanto estava assim, com os olhos meio fechados, percebi aparecer subitamente no alto da parede, à direita, do lado em que estava virado, um longo rastro de luz, de um azul claro e charmoso. Ele se movia na direção da janela da direita e eu olhava fascinado. Que coisa estranha! Pensei. Nunca tinha visto o clarão da lua dessa forma com as cortinas fechadas e, depois, não é um azul que vem do clarão da lua, ele se movia de uma maneira bastante estranha. O que poderia ser isso? Obviamente deve ser o clarão da lua, e talvez algumas nuvens estejam passando por ela. A luz, de um azul que nunca tinha percebido antes e que nunca mais revi, continuava a entrar no quarto, sempre do mesmo lado, perto do teto, e olhei estupidamente por cima da porta, de onde caía uma portinhola vermelha, como se a luz pudesse atravessar uma muralha. Finalmente pulei da cama, abri as cortinas e as persianas e olhei pela janela. Meu olhar espantado viu somente uma escuridão impenetrável. Nenhuma lua, nenhuma estrela, nem sequer a mínima claridade. Não podia ver nem a estrada nem a fileira de árvores que ali se encontrava, nada. Os postes de luz das ruas estavam sempre apagados durante a madrugada no lugar onde moro, e as trevas eram absolutas. Seria então alguém com uma lanterna ou um projetor? Perguntava a mim mesmo, ainda espantado, voltando para minha cama. Não estava de forma alguma amedrontado e a ideia de que pudesse haver em tudo aquilo alguma coisa de sobrenatural nem sequer tinha me ocorrido. Enquanto torturava assim meu cérebro, meu gato pulou de repente embaixo da cama, com o pelo todo eriçado, os olhos cintilantes e, num salto, foi até a porta, onde começou a arranhar raivosamente a portinhola, ao mesmo tempo em que emitia os miados mais lamentáveis que eu já tinha ouvido. Estava certamente um pouco assustado, todavia, assim mesmo, não pensava em nada de sobrenatural, pensava somente que o gato tinha ficado louco de repente. Este novo acontecimento tinha me feito esquecer por completo a luz azul. Sofri tanto ao ver o terror do pobrezinho que o peguei em meus braços e tratei de acalmá-lo. Todo trêmulo, o gatinho se segurava em mim, escondendo a cabeça, e parecia tomado pelo mais intenso pavor. Eu o acariciava e o adulava, e ele ia pouco a pouco se acalmando, mas, para o meu grande espanto, ele ficava de um lado da cama, olhando aterrorizado, os olhos chamejantes e o pelo novamente eriçado. Não via nada, no entanto, estou absolutamente convencido de que o gato percebia alguma coisa e nada podia convencer-me do contrário. Sentindo-se seguro em meus braços, agora que o choque do terrível espetáculo, qualquer que tenha sido ele, tinha passado, o pobre Fluffy esticava o pescoço e olhava embaixo, na direção do tapete, seguindo os movimentos do inimigo, como se este, invisível para mim, fosse de lá para cá ao longo da cama, virando-se para a pia. A coisa, ou o que quer que fosse, estava sobre o assoalho e não fazia nenhuma tentativa para subir na cama. Se aquilo tivesse se aproximado de nós, estou certo de que Fluffy morreria de medo na hora. Olhei em minha volta na direção do olhar do gato, mas não via nada além do tapete. Sem dúvida, não devo me esquecer de que via a luz azul enquanto o gato dormia. Poderiam supor que meu medo da luz tinha sido comunicado ao gato, mas eu não estava com medo, achei inclusive que se tratava de algo normal. Em todo caso, o que meu gato viu devia ser um objeto bem tenebroso, pois Fluffy é bastante tranquilo, o mais gentil animal que já conheci. Durante bastante tempo, acreditamos inclusive que ele talvez fosse mudo, já que quase nunca ouvíamos seus miados.
Sobre este interessante relato, apresso-me primeiramente em observar que o terror manifestado pelo gato não deve obrigatoriamente nos levar a acreditar que ele tenha visto alguma coisa horrível. Inúmeros exemplos atestam que os animais são tomados por um susto irresistível na presença de qualquer fantasma, até mesmo o mais angelical deles. O que determina o terror deles é a intuição instintiva que eles possuem diante de um fenômeno paranormal. Quanto ao fenômeno da luminosidade errante que o Sr. Llewellyn tinha observado anteriormente, este serve para apoiar a gênese paranormal da manifestação percebida pelo animal. Ele demonstra, de fato, que ao longo daquela noite naquele lugar aconteciam realmente manifestações paranormais, cujos espectadores eram, de diferentes maneiras, um gato e seu dono. Dissemos que esta diferença de percepções, bastante frequente nas manifestações paranormais, é explicada através das idiosincrasias dos percipientes e por meio das quais uma mesma manifestação paranormal pode não afetar de forma visual a mente de uma pessoa, mas pode ser parcialmente transmissível de forma auditiva, tátil, olfativa ou emocional. De fato, são somente modos diferentes por meio dos quais pode ser transmitido, indiferentemente, o mesmo impulso espiritual telepático, o qual, por sua vez, para passar do subconsciente para o consciente segue a via de menor resistência definida pelas idiosincrasias sensoriais próprias a cada um dos percipientes. Tudo isso remete às manifestações paranormais percebidas coletivamente através dos diferentes sentidos. Porém, o mesmo fenômeno pode se produzir pelas manifestações paranormais percebidas coletivamente através de um mesmo sentido, como aconteceu no caso relatado pelo Sr. Llewellyn. E estas diferenças de percepção de um fenômeno são bastante frequentes nas manifestações metapsíquicas. Lembro-me de que, durante as sessões com William Stein Thomas, no local onde o médium percebia uma entidade espiritual, as testemunhas viam frequentemente uma coluna luminosa e, às vezes, uma simples faixa brilhante em movimento na parede, normalmente de cor azul, como no exemplo que acabamos de citar. Portanto, isto pode perfeitamente ser explicado da mesma maneira, ou seja, supondo que o animal tenha notado um fantasma onde seu dono só percebia uma faixa errante azulada. Caso 58. Visual, com anterioridade do animal em relação ao homem. Publicado também pelos Annales des Sciences Psychiques, 1907, página 423, este caso é parte integrante da história misteriosa de Nola, transcrita pelo coronel Albert de Rochas. Refere-se a uma jovem russa de alta linhagem, descendente dos príncipes de Radziwiłł, que sentia constantemente ao lado dela um fantasma feminino por ela chamado Nola, cuja realidade objetiva foi provada pelo fato de que ele foi fotografado inúmeras vezes. Na primeira vez em que Nola apareceu, ela foi percebida antes pelo cavalo da jovem russa, a quem devemos o relato deste fato. Sempre convivi com esse personagem a quem chamo Nola. Quando era criança, não havia, mas sempre tive para mim a impressão de não estar sozinha. Sempre me escutavam responder questões que pareciam, para os outros, solilóquios criados pela minha imaginação. Com quem eu conversava? Não sei e não tenho de forma alguma lembrança do que estou falando, mas meu pai, quando me submeteu aos exames médicos, lembrou-se perfeitamente do fato. O que posso afirmar aos senhores é que não sentia nenhum prazer em brincar com as outras crianças, pois sentia-me bem sozinha. Aliás, sozinha eu não estava. Vi Nola quando entrava na adolescência, logo mocinha. Sua primeira aparição aconteceu num dia em que andava a cavalo com meu pai, que sempre me acompanhava. Ela parecia tão espantosa que na hora pensei tratar-se de uma alucinação. Eis como foi.
Costumeiramente montava num cavalo acostumado comigo e adestrado para a sela. Naquele dia, tive vontade de montar num cavalo garanhão que nunca tinha sido montado antes. Inicialmente consegui dominá-lo, em seguida, inesperadamente, ele partiu a toda. O que aconteceu? Não sei, mas, subitamente, ele se acalmou e, diante dos meus olhos, vi Nola, bastante nítida. Acreditei por um instante tratar-se de uma pessoa que, vendo-me em apuros, tivesse parado meu cavalo e eu quis agradecer-lhe. Então meu pai veio ao meu encontro e começou a me advertir megamente por causa de meu desatino, porém, de repente, olhando para mim, ele me viu tão fora do normal que sentiu medo, muito medo. Exatamente naquele momento experimentei algo estranho que continuo a sentir algumas vezes, é a sensação de um vazio imenso, como se pairasse no ar. Embora ele não cansasse de me chamar, eu não respondia. Então ele me pegou em seus braços e me desceu, mas eu continuava com aquele olhar fixo e aqueles olhos dilatados que tanto assustavam. Isto não durou mais que 1 minuto, no entanto, foi longo demais. Quando voltei a mim, minha primeira frase foi: "Você a viu?" Meu pai não entendeu nada e os olhos dele me olhavam com tanta preocupação que logo compreendi seu pensamento. Narrei a ele o que tinha acontecido e, com sua lógica de matemático, ele inferiu que o susto tinha me causado uma alucinação. Mas eu sabia que não. Fiz que aceitei a sua explicação apenas para tranquilizá-lo. Pobre papai, temia por minha sanidade mental. Nós voltamos sem mais problemas, fazia todos os esforços para parecer feliz, contudo sentia medo. Ao chegar, meu pai me levou até o quarto, pois ele via bem que eu estava sofrendo. Ele se afastou um pouco para me deixar fazer o toalete. E então, quando fiquei sozinha, Nola voltou. Meus gritos chamaram meu pai, que chamou o doutor, pois ele não via nada. E quando ele chegou, acalmou-me com 15 gotas de ópio, que me fizeram adormecer. Eis, senhor, a primeira aparição de Nola. E desde então Nola se tornou cada vez mais presente em minha vida, principalmente depois que comecei a enfraquecer, pois a tristeza de minha existência influi negativamente em meu estado de saúde. Sou bastante anêmica e frágil. Nola, ao contrário, é muito forte e robusta. Interrompo aqui este impressionante relato de onde retirei o episódio que acabamos de ler, o que vem depois não entra, para dizer a verdade, no conjunto do assunto que tratamos. Acrescentarei somente que a jovem em questão, na esperança de que o coronel de Rochas pudesse livrá-la desse fantasma obsessor, foi à França tratar-se, infelizmente, ao voltar a Varsóvia, ela adoeceu e morreu. Do contexto do caso apresentado, retiramos o fato de o cavalo ter visto o fantasma de Nola antes da moça e de que a aparição da entidade exerceu de imediato uma influência calmante no animal. Entretanto, como este efeito é diametralmente oposto àquele que provoca a visão de um fantasma nos animais, é forçoso deduzir que o fato aconteceu em conformidade com a vontade do próprio fantasma, o qual tinha se disposto a salvar de um grave perigo a moça com a qual ele estava relacionado. No entanto, como explicar a presença e a persistência desse fantasma misterioso? Albert de Rochas fica em dúvida entre a hipótese do desdobramento da percipiente e o caso de vampirismo. A favor da primeira hipótese, podemos citar a observação da narradora de que no momento em que Nola tinha lhe aparecido, ela tinha experimentado uma estranha sensação de imenso vazio, simultaneamente com a sensação de pairar no ar, observação que nos permitiria efetivamente supor o fenômeno de desdobramento. Contudo, neste caso, o receptor deveria ter visto a imagem espectral de si própria, e não a de uma outra pessoa,
fisicamente bastante diferente dela. A percipiente era loira, magra e pálida, enquanto que Nola parecia morena, forte e saudável. Considerando-se este detalhe, a sensação de vazio sentida pela percipiente deveria se explicar se atribuirmos ao fato uma subtração de força vital de seu organismo pela entidade sempre que se manifestou. No tocante à hipótese de um fenômeno de vampirismo exercido por Nola sobre a percipiente, Albert de Rochas o examina levando em conta principalmente o definhamento progressivo do estado de saúde da referida jovem, definhamento esse que poderíamos racionalmente atribuir a uma subtração persistente de força vital exercida pelo fantasma de Nola. O fantasma deveria assim ser visto como uma entidade espiritual inferior que ainda desejava viver e que, tendo encontrado na constituição orgânico-funcional da jovem uma pessoa para alimentar sua força vital, teria se apossado dela para sentir novamente o meio terrestre, vivendo sua existência por reflexo. Conhecemos alguns exemplos cientificamente estudados que sugerem esta hipótese, porém trata-se, no momento, de casos muito raros e que podem ser explicados de outra forma. Assim sendo, eles não poderiam servir como uma hipótese de trabalho qualquer, e menos ainda como uma teoria nítida e bem definida do gênero que os ocultistas batizaram de vampirismo. Melhor seria não emitir qualquer julgamento conclusivo a este respeito, deixando aos pósteros a solução do problema. Para 9 outros casos que se encaixam nesta categoria, remeto o leitor aos livros e às publicações seguintes. Caso 59. Visual auditivo coletivo. Proceedings of TSPR, volume 5, página 470. Caso 60. Visual coletivo. Proceedings of TSPR, volume 6, páginas 247 e 248. Caso 61. Visual coletivo. Proceedings of TSPR, volume 10, páginas 329 e 330. Caso 62. Auditivo coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. Light, 1903, página 141. Caso 63. Visual auditivo telecinésico coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem, assombração. Journal of TSPR, volume 3, páginas 241, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 325, 326, 327. Caso 64. Visual coletivo. Journal of TSPR, volume 4, página 139. Caso 65. Visual coletivo. Journal of TSPR, volume 4, página 215. Caso 66. Visual coletivo. Journal of TSPR, volume 8, página 309. Caso 67. Visual coletivo sucessivo. Journal of TSPR, volume 9, página 245.